Irmãos, tudo bem? Espero que vocês estejam. Ponte Jovem, a galera acompanhando aí. Muito bom estarmos aqui na casa do Senhor. Vazia ainda, mas por pouco tempo. Quem sabe daqui uns dias nós estaremos juntos novamente. A gente está ansioso por isso, né? Esses dias eu estava vendo a live do Morada e o Leandro Barreto falando que quando as igrejas voltarem, todo mundo vai ficar feliz. Toca seu irmão que está do seu lado aí, né? Aí tu fala, eu quero, toca. Se o pastor não falar para tocar, você vai ficar chateado. A gente está com saudade de aglomeração, está com saudade da igreja. Mas eu creio que o Senhor não tem nos desamparado nesses dias, né? Foi uma semana, não sei para você, mas para mim tem sido difícil porque a gente gosta de estar perto de gente. E a gente tem que evitar, né? A gente tem que realmente seguir as orientações, porque é importante. Mas essa semana foi também uma semana que, na verdade, essa quarentena tem sido um tempo diferente na minha vida, que eu tenho retomado algo que eu sempre gostei de fazer, que é a leitura. Não a leitura de livros, né? Livros cristãos. E Deus tem me dado essa oportunidade. Há muito tempo que eu não conseguia retomar, ou lia devagar, mas eu tenho conseguido retomar esse prazer de ler, entre um balancinho e um chorinho das crianças, a gente vai lá e consegue ler. E esses dias eu tenho lido um livro muito bacana, muito bom, que tem me fortalecido muito espiritualmente, que é o livro do Tim Keller, sobre conhecendo Deus, caminhando com Deus em meio a dor e sofrimento. E semana passada minha esposa trouxe uma palavra aqui sobre sofrimento, e é legal que a gente não é combinado, ela estava lendo o livro do C.S. Lewis, eu estou lendo o livro do Tim Keller, e a gente ficou conversando, foi bem legal, que eu pude participar lá da construção da mensagem dela, eu troquei umas ideias com ela também essa semana sobre esse tema. E dentro do livro, Caminhando com Deus em Meio a Dor e Sofrimento, indico para você ler, é muito bom, o Tim Keller é muito bom. Nós lemos, me chamou muita atenção uma questão que é outro livro dele, que eu não li, mas que Deus trouxe ao meu coração, isso foi muito forte em mim, sobre deuses falsos. Ele tem um livro específico sobre esse tema, e ele vai para outro caminho lá, nos deuses falsos, mas Deus trouxe essa palavra ao meu coração, e hoje à tarde, eu fiquei pensando a semana inteira, hoje à tarde Deus colocou isso em mim, eu estava orando, falou, Deus, me dá uma palavra, porque eu ainda não tinha nada fechado, né? Engraçado, porque tem épocas que chega rápido a palavra, tem horas que demora pra caramba. E eu fui orar, pedir a Deus, para que o Deus me desse uma palavra, e Deus falou muito comigo, hoje à tarde, final da tarde, eu estava dando uma corrida, a Alexandre foi até lá pegar o teclado, mas estava falando com Deus, ouvindo umas canções, e foi muito bom que o Espírito Santo falou comigo. Eu queria trazer uma palavra ao seu coração, para esses dias difíceis, dias que a gente não está acostumado a viver, mas dias que nós precisamos ficar alertas. Outro dia, eu quero te convidar aí a acompanhar o nosso canal do YouTube do Ponte Jovem. Tem vários devocionais lá que a gente faz. Você pode ir lá assistir, dá um trabalho montar, né, Alexander? Os meninos da mídia. E a gente faz com todo cuidado e carinho para os nossos jovens e também para a igreja. Te convido a entrar no canal do Ponte Jovem, assistir os nossos vídeos. E esses dias o Felipe trouxe uma palavra sobre isso, sobre falsos profetas. Eu achei muito boa a palavra, pesada a palavra, mas muito boa, um alerta muito interessante para a gente. E além de outros devocionais que nós temos. E também, para não dizer que os nossos jovens não nos inspiram, eu estava vendo outro dia o devocional do Alexander falando de menino mimado. E as coisas vão juntando, né? Que a gente começa a ficar mimadinho. Como Deus tem usado os nossos jovens, né? Deus tem usado eles muito para nos ajudar e nos abençoar. E eu estava vendo a mensagem do Alexandre sobre menino mimado lá, crente mimado, alguma coisa mimada. Eu lembro da história e lembro da foto dele, do canal, um biquinho assim. E então Deus foi falando comigo, juntando tudo. Eu fui ouvindo as canções. E aí chegou a palavra que eu quero dar para a sua vida nessa noite. Amém? Eu espero que você esteja bem aí na sua casa, não vou me prolongar, mas eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de 1ª Epístola de João, capítulo 5. Capítulo 5, verso 20 e 21. Amém? 1ª Epístola de João, não é o Evangelho, é a Epístola, é lá na frente, a Carta de João,
capítulo 5, verso 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração nessa noite. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de estar na tua casa mais um dia. Te agradeço pela oportunidade de viver em comunidade, Senhor, e de poder, Pai, mesmo em tempos difíceis como os que a gente está vivendo, te adorar, te exaltar e render graças ao teu nome. Deus, eu agradeço pelos nossos jovens, eu agradeço pela nossa vida, eu agradeço pela liderança dessa igreja, eu agradeço pelas nossas famílias, porque o Senhor tem nos protegido, e o Senhor tem nos dado tempo de refrigério, mesmo nessa situação tão complicada e tão difícil na qual vivemos. Quero, Senhor, abençoar as famílias que estão assistindo, abençoar os pais, as mães, os filhos, que o Senhor possa estar sobre a nossa comunidade de fé, Senhor, nos fortalecendo e trazendo sobre nós esperança, trazendo sobre nós ousadia, trazendo também sobre nós a Tua bondade, Pai. Eu oro nessa noite, peço que o Senhor venha sobre a minha vida, que eu possa ser um canal na vida das pessoas nessa noite, em nome de Jesus, amém. Eu quero começar falando sobre essa palavra, um pouco da nossa educação, né? Nós não fomos educados para o sofrimento, já parou para pensar? A gente é educado a tomar remédio, qualquer dorzinha você toma remédio porque tem que sarar. As vovós, né, minha sogra está me assistindo, ela sabe disso, não pode sentir dor, né? Aí tem a crítica, mas esse remédio farmácia não é legal. Mas tem as outras medicinas, né? A medicina natural, e por aí vai. Homeopatia. A gente não é acostumado a sentir dor. Já parou para pensar? Nós não somos educados com sofrimento. A cultura ocidental, ela é uma cultura que nos ensina a sempre ter os nossos desejos. Você é meio que ensinado desde criança, se você, pelo menos pela cultura ocidental, que nós precisamos buscar a felicidade a qualquer custo. Nós precisamos buscar sempre estar bem. O bem-estar é uma figura de linguagem que acompanha todos os nossos dias. Se você for parar para pensar em programas de televisão, se você for parar para ler revistas, acompanhar as redes sociais, nós somos ensinados, a cultura oriental ensinada a ser a sofrer menos. Nós não queremos sofrer tanto, não é? Por exemplo, se eu tenho depressão, se eu tenho um problema, uma perda muito grande, se eu sofro, eu quero alguém que me dê um remédio para que eu sare, né? Se eu quero emagrecer, eu tomo remédio, chá de 7 ervas, 50 ervas, 200 ervas, emagreço. Herbalife, né? A galera fica rica com isso. Aí eu quero tudo a todo momento. A nossa cultura, ela foi construída para que nossos desejos que os nossos desejos devem ser plenamente satisfeitos. Então nós somos assim, eu quero viajar, beleza, eu não quero esperar viajar, eu pago de 12 vezes, então viaja agora. Aí eu viajo, volto pagando a viagem durante 12 vezes. Né? Eu quero um carro, você não precisa de esperar amanhã para comprar um carro, você pode comprar hoje. Não é? Em 2011, quando começou no Brasil, a época daquela crise de 2008, o governo lançou aqueles créditos, onde cresce aí Casas Bahia, né? Ricardo Eletro, o carnezinho cresce muito nessa época, as pessoas começam a comprar no carnê. E eu me lembro que às vezes a pessoa fala, não, é só R$20 a parcela, 50 parcelas de 20. Aí o cara fala, não, só R$20. Aí no final do mês ele tinha uns 30 boletins de 20, R$15. Porque nós fomos ensinados assim, eu quero ter uma televisão 4K na minha casa, então eu vou lá, pago de 20 vezes, e ela vai ter. Eu quero ter um iPhone, eu pago de 50 vezes, não interessa que eu tenho. Então nós fomos ensinados, e todo tempo a cultura do mercado, ela nos orienta a comprar, né? E isso vai nos atraindo demais. Então, nós crescemos numa sociedade onde a busca pela satisfação ela é muito ampla. O Ocidente é assim. Se você comparar, por exemplo, os orientais, na Segunda Guerra Mundial, o Japão é totalmente destruído. Não é? Totalmente destruído. Em 50 anos, os caras tornam uma potência mundial. Por quê? Porque eles tinham disciplina e porque eles focavam no longo prazo. Eu coloquei aqui que nós evitamos, a cultura ocidental evita o problema.
Nós evitamos o sofrimento. Tem gente que fala assim, eu nem vou entrar nisso não. Às vezes você está na sua família, tem um conflito familiar, aí você sabe que para resolver o problema, você tem que conversar. Aí fala assim, não, depois a gente resolve. Já viu? Já teve essa história? Às vezes você tem um amigo para resolver um problema, não, depois a gente faz. Então nós vivemos isso é uma característica da cultura ocidental. Né? Então nós valorizamos a felicidade e uma alegria imediata. O imediatismo é característica da nossa geração. Nós somos uma geração com baixo compromisso com longo prazo. Uma geração que não se preocupa muito com amanhã, ou até então não preocupava. A gente caminhava sem ter muita direção para daqui a 20 anos. Eu sempre digo aos nossos avós, nossos pais, cuidado meu filho, junta um dinheirinho para amanhã, faça isso. Mas nós crescemos e fomos condicionados a querer, e à medida que a gente quer, a gente trabalha para ter, mas não espera o longo prazo. A gente quer ter tudo muito rapidamente, de imediato. O problema é quando essa cultura do imediatismo e essa cultura ocidental vai para a nossa fé. Muitas vezes, a gente começa a olhar aqui a palavra de Deus e a gente percebe que a palavra, ela nos orienta para o longo prazo. E vocês vão entender onde eu vou chegar. Muitas vezes a nossa experiência de fé, ela é construída da mesma maneira que a cultura social. Por exemplo, nós criamos um Deus que está em todo tempo, pronto de imediato, para aliviar as nossas dores ou sofrimentos. A gente acha que Deus está ao nosso mandado, sabe, Alexandre? Deus está assim, eu quero isso, pronto. Eu fiz uma oração, a gente tem a cartilha, a gente tem a receita. Ora, jejua, lê a Bíblia, que vai chegar o resultado. É bom para a sua vida orar, jejuar, mas o resultado não é assim. Deus não é um Deus que é mandado por nós, mas a gente quer ser assim, a gente fica mimadão. Aí quando Deus não faz o que você quer, você desiste da fé. Te destrói, porque você pensa assim, poxa, mas Deus é um Deus que pode todas as coisas? Nossa, Deus, a gente começa a criar na nossa cabeça assim, Deus é um Deus poderoso, ok? Deus é um Deus que desde a antiguidade, Ele tem poder. Sim, Ele pode fazer? Pode. Você pode mover montanhas? Pode. Se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, ok, vai acontecer, mas tudo tem seu tempo determinado. E aí a gente começa a sofrer demais. Por quê? Nós queremos que Deus esteja a todo momento disposto a resolver os nossos problemas, a tirar a dor e o sofrimento, porque nós crescemos evitando o sofrimento. A gente cresceu aprendendo que dor é ruim, que sofrimento é ruim, e a gente esquece do propósito do sofrimento da nossa vida, sobretudo na nossa fé. Numa situação de pandemia como essa, tantas pessoas às vezes vêm parar, cadê Deus nesse momento? Onde Deus está? Né? Quando Ele não cumpre os nossos desejos, ou todos os nossos desejos do coração, no tempo em que queremos e da maneira que queremos, nossa fé fica abalada. Tantas pessoas que desistem de Deus quando chega o sofrimento. Tantas pessoas de Deus que abrem mão do Evangelho porque chegou o sofrimento. Que sofrimento? É a dor da perda. É a dor relacionada à tristeza. Quando a gente se frustra. É a dor de um rompimento, de um relacionamento. Às vezes termina um namoro. Às vezes você tem um problema no trabalho. Aí para você Deus acaba. Porque nós estamos criando um Deus falso. Um Deus que está todo o tempo te servindo. E a vida, o Evangelho não fala disso. É um Deus falso. É um Deus que nós estamos criando para que a gente esteja bem. Nós estamos criando deuses na nossa cabeça para que a gente esteja bem. E a palavra do Senhor na sua vida é: Deus quer que você esteja bem. Mas o propósito dele é maior que todo sofrimento que você está vivendo e que eu estou vivendo. Muitas vezes o propósito de Deus na sua vida, ele é cumprido a partir do sofrimento, a partir da dor. É assim que a gente cresce espiritualmente. Né? A gente lembra de Israel no deserto. O sofrimento do deserto não era fácil, mas a partir do sofrimento que Deus fez Israel uma grande nação. E essa é a palavra do Senhor. Se eu quero trazer essa reflexão na sua vida. Será que nós não estamos produzindo um Deus falso? Será que a gente não está acreditando num Deus que nós estamos criando da nossa cabeça? Será que nós estamos lendo a Bíblia e realmente compreendendo o nosso Deus? Né? Será que esse Deus é realmente da forma que nós estamos entendendo?
Se você puder abrir sua Bíblia em Provérbios 19, 21, a gente começa a falar o que Deus diz, o que a palavra de Deus nos ensina. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós temos planos, eu tenho plano, você tem plano. Você tem um plano de terminar a sua faculdade, você tem um plano de fazer que a sua vida seja incrível. Nossa, a gente torce para que isso aconteça, mas nós temos que entender que Deus tem um propósito maior na minha e na sua vida. E muitas das vezes vem uma catástrofe diante desse plano, porque a gente cria um plano e acha que Deus tem que fazer do jeito que a gente quer. É pesado, né? Mas é assim que a gente começa a crescer. A gente começa a entender que a vida, ela não nos dá tudo de mão beijada. Nós começamos a entender que realmente tem um propósito para a nossa vida. E o propósito é quando a gente aprende a enxergar Deus, entender que Ele é o responsável de todo o destino da nossa vida. Mas Ele nos dá liberdade para caminhar. Ele nos dá liberdade para que a gente entenda que a vida ela é difícil, mas que há um propósito maior acima disso tudo, porque o compromisso de Deus não é com curto prazo, não é com imediatismo. O compromisso de Deus é com longo prazo, é com a vida eterna. O compromisso de Deus comigo e com você é que nós sejamos discípulos dEle em toda a nossa caminhada, e que chegaremos no céu com Ele, ceando com Ele. O compromisso de Deus não é com você e não é comigo, com o nosso sucesso aqui na terra. Que sucesso é esse que a gente fica rico, fica milionário? Que sucesso é esse que a gente fica popular, mas abre mão da vontade de Deus? A vontade de Deus para a sua vida é que há um propósito muito maior do que aqui está na terra. Então eu tenho que viver sofrendo? Não, não é isso. Você pode encarar o sofrimento de duas maneiras. Você pode encarar ele como de uma forma propositiva, com um propósito na sua vida, ou pode encarar do fator negativo. Ai, como eu sofro. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, nada vai dar certo na minha vida. Mas assim, não, é diferente. Alguém que olha para o sofrimento e pensa: Deus, Ele cuida de mim. Está dando tudo errado. Deus, Ele cuida de mim. O que a palavra de Deus então vai nos direcionar através dessa mensagem? Sobretudo aí o que Salomão coloca, Provérbios 19, 21. O propósito de Deus, ele vai prevalecer na nossa vida. Primeiro ponto que a gente tem que entender, que é interessante na palavra, que Deus ele é soberano, mas Ele é sofredor. O Deus de Israel, Ele enviou seu Filho, Jesus, para que sofresse por nós. Que coisa interessante. Jesus, Ele é a parte 100% Deus, 100% homem. Como homem na terra, Ele sofreu, Ele padeceu e tornou-se exemplo para mim e para você. Quando nós entendemos que Deus é soberano sobre toda a terra, onipotente, onisciente, e entendemos que Ele é sofredor ao mesmo tempo, nós começamos a entender e nos permitir que o Jesus, Ele participa do mais alto sofrimento dos homens. Para quê? Para me ensinar e te ensinar. É interessante quando você começa a ler Jesus e acompanhar a vida dele. Desde Isaías 53, fala homem de dores. Era característica de Jesus. E como ele encarou o sofrimento de uma maneira propositiva. Jesus, diante da sua situação, esses dias a gente compartilhou uma série aí no Ponte Jovem, sobre evangelho puro e simples, e eu encerrei o devocional com Jesus no Getsemane. É perfeito Jesus no Getsemane. Quando você entende Jesus orando: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice. O que é isso? Ele não queria morrer, gente. Quando nós começamos a entender isso, que Jesus ele estava sofrendo ali, ao mesmo tempo, ele tinha um propósito, ele assumiu a responsabilidade do propósito. Ele não estava pensando no imediato, ele estava pensando 100% Deus, 100% homem, mas pensando no eterno. Esses dias, assim, Deus tem falado muito comigo nesse ponto. Porque muitas vezes a gente quer o chamado, muitas vezes a gente quer caminhar, mas a gente quer de imediato. A gente quer que as coisas aconteçam hoje, eu quero que aconteça agora. Eu nunca me esqueço, desde criança, promessas sobre Deus na minha vida, e promessas de Deus sobre a vida de tantas pessoas, e tantos anos se passaram, e eu poderia ter desistido, você poderia ter desistido, você não estaria aqui, de tantas lutas que você viveu, mas eu tenho certeza que você está de pé aqui, porque você tem encarado o sofrimento na perspectiva do propósito, e você tem a certeza que tudo que você está passando aqui, lá no céu, isso se tornará uma caminhada eterna, sem dor, sem pranto, porque o Senhor tem compromisso com a sua vida.
Nós não estamos aqui brincando de evangelho, nós estamos aqui acreditando que por mais que Jesus nos deu exemplo de sofrimento, Ele nos deu exemplo de vitória. A morte foi tragada, Ele cumpriu o seu propósito, e Ele alcançou os céus, de uma maneira para que todos nós alcançássemos também. Aleluia, Deus é soberano e sofredor. O sofrimento tem razão central: glorificar a Deus. Os nossos sofrimentos, se abordados pela maneira correta, eles vão glorificar a Deus. Que coisa estranha, né? Abra sua Bíblia, 1 Pedro 4, 12 e 13. Engraçado, quando você pega o Evangelho, ele é totalmente contrário ao que o mundo prega. Porque o mundo prega, por exemplo, se você é vitorioso, se você tem um carro do ano, se você tem dinheiro, você é vencedor. O Evangelho não. O Evangelho te mostra, é a partir do sofrimento que você vai alcançar a coroa da vida eterna. Isso é perfeito quando nós começamos a nos colocar em humildade diante de Deus. Mas quando nós não entendemos isso, a gente vive em litígio com Deus. Pastor Neil Barreto fala muito isso. Quando ele perdeu o pai dele, ele sofreu muito, ficou muito complicada a vida dele, só que ele não entrou em litígio com Deus. E essa palavra foi tão forte no meu coração em vários momentos da minha vida, principalmente quando eu passei um dos momentos mais difíceis, de notícias ruins. E eu sempre lembrava dessa palavra: não entrarei em litígio com Deus, porque Ele é soberano. Porque Ele é soberano sobre todos os céus e toda a terra. 1 Pedro 4, 12 e 13 diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de sermos participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Participantes do sofrimento e das aflições de Cristo. Muitas pessoas não entendem isso. Muitos jovens, muitos adultos, muitas pessoas não vão entender que o chamado do Evangelho é para que nós diminuemos. Mas a pessoa fala assim: mas é fácil, você tem sua família, você tem seu trabalho. É fácil para você? Hoje eu estava conversando com a minha esposa, a gente foi fazer uma coisa, a gente estava conversando sobre essa questão de valor, né? Às vezes as pessoas acham que felicidade está no dinheiro. No livro Falsos Deuses, do Tim Keller, ele vai falar que o dinheiro é um falso Deus. Falso Deus. As pessoas acham que o dinheiro, ele vai te trazer felicidade. Desculpa, ele te corrompe, ele te destrói. Mas é clichê dizer que pessoas muito ricas estão se suicidando. Então, da mesma perspectiva que pobres. Tem diferença ser rico e cheio da presença de Deus, ser rico e ser vazio. Se você for rico, cheio da presença de Deus, meu irmão, nada te abala. Se você for pobre, cheio da presença de Deus, nada te abala. Eu tive a oportunidade, quando era criança, de ir com meu avô, com meu pai, para as congregações pequenininhas, de Pedra do Anda, como o pastor Reinaldo fala. Eu lembro que eu ia para Paula Cândida, eu ia para Araponga, eu lembro que eu ia para essa cidade tudo, e às vezes eu não queria ir de jeito nenhum. Meu pai falava: não, pode ir. Culto terça-feira, culto de doutrina da Assembleia, né? Meu pai falava sempre: concupiscências mundanas. Ele deve estar me assistindo. Mandei para ele. Eu nunca me esqueço disso. Eu nunca me esqueço de quando meu pai me colocava obrigado para ir nos cultos. Eu ia, não queria ir não. Mas hoje, com 33 anos, eu me lembro de cada etapa da minha vida que eu passei. De cada momento que a minha mãe orava por mim. De cada momento que a minha mãe lá em Patinga ora por mim. Que a minha mãe aqui ora por mim. Eu tenho duas mães, né? Eu me lembro porque, por mais que sofria, eu lembro da época de vestibular, que eu ia estudar, as irmãs da igreja, irmã na atividade, eu encontrava com os irmãos e falava: estou orando por você. Isso não tem dinheiro que pague. Alguém que orava, alguém que colocava as mãos sobre você e você sentia a presença de Deus. Isso é fé. Isso é quando você abre o seu coração para entender o propósito de Deus no sofrimento. Às vezes você está estudando para vestibular, está vivendo um momento difícil. Estudar vestibular já é difícil. Com o Enem, adiado, pior ainda. Está adiando sonhos. Jovens que estão com casamento marcados, que não estão podendo casar. Em nome de Jesus, vocês vão lembrar isso lá na frente e entender o propósito de Deus sobre isso. É o momento para eu falar disso, é agora, para você entender, encarar essa pandemia, essa quarentena, da perspectiva de Deus para a sua vida. Há um propósito. Estão falando por aí que é um novo normal, e outro dia o Diogo falou aqui na abertura do culto: para nós cristãos, nós continuaremos caminhando com Jesus todos os dias,
como nós temos caminhado? Por mais que é um novo normal na sociedade, nós não andamos segundo os padrões da sociedade. Nós não andamos segundo as referências da sociedade. Nós andamos segundo a referência que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele é soberano, que Ele é verdadeiro. E que se nós estivermos nele, Ele estará em nós. E nenhuma dor vai fazer você parar. Por mais que você morra, como Estevão, você continuará orando, continuará clamando e declarando que a glória do Senhor é engrandecida. Isso é meio loucura. Mas é para essa loucura que Deus está te chamando. Falsos deuses, o dinheiro, jovens, o sexo. Sexo é um falso Deus. Não é uma noitada que vai te fazer bem. Você vai ficar bem lá na hora, vai acabar e vai vir a loucura do dia a dia. Quantas pessoas abandonam, quantos jovens abandonam a casa de Deus? Quantas pessoas perdem o interesse? Gente, virgindade não é coisa do passado. Nós trabalhamos com jovens. Virgindade é a presença do Senhor na sua vida. Você não está se guardando à toa. Você não está abrindo mão do mundo à toa. Você não está deixando de fazer coisas que lá fora faz à toa. Você está fazendo porque você está entendendo. Há um propósito na sua virgindade. Há um propósito no seu sofrimento. É um sofrimento. Você está abrindo mão do que o seu corpo quer. É porque Jesus quer atuar sobre a sua vida. Se guarde. Se guarde, continue, tenha fé, não abandone a fé. Abandone não, acredita que Deus está cuidando de você. Isso não é demodê não, isso é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não mexa isso. Sabe, se alguém precisa de ouvir essa palavra hoje, continue, cara. Continue, menina, se esforçando. Há um propósito nisso, cara. Sexo é um falso Deus. É falso Deus. Fama, falso Deus. Se você tiver 15 mil, 20 mil seguidores, você vai sofrer da mesma forma que você sofre se tiver 500. As pessoas estão criando falsos deuses. E eu pude ler lá o livro da Lívia, eu vou citar isso pra caramba, da mulher lá. É um livro muito legal, Invisível lá. Que legal, a mulher, tipo assim, encontrando em Jesus no meio das atividades domésticas. Esses dias eu plantei uma alface. Alface não, plantei umas couves lá em casa. Eu estou bem chateado porque está demorando a crescer. Aí eu estou tendo que comprei um regador, todo dia ela vai água. Outro dia eu estava lá, gente, isso aqui não cresce. Eu lembrei do livro. Falei, glória a Deus, porque eu estou aguando aqui. Um dia eu vou ver o tomatinho, vou comer desse tomatinho. A gente é imediatista. Você quer plantar semente de tomate e nascer amanhã. Mas na verdade não, tem que aguar, sei lá, 3 meses, 6 meses, até nascer um tomatinho. A fé é assim. Você tem que começar a aguar a sua fé. Você tem que começar a fazer coisas cotidianas. Deixar de achar que só o incrível que Deus está. Deus está no pequeno. Deus está na sua intimidade da sua casa. Deus está te chamando, gente. Deus está te chamando, jovem. Deus está te chamando, adulto. Para voltar a cantar um corinho. E se alegrar com o corinho. Para voltar a sentar na casa lá, na sua casa, com seus pais. E se alegrar pela conversa. Tomando um cafezinho quentinho. Sei lá, um leitinho queimado. Deus está te chamando para momentos de intimidade. Nós estamos perdendo isso porque a gente está buscando o incrível, a gente está buscando o sucesso, um sucesso que você nunca vai alcançar, porque só alcança o sucesso aqueles que estão no propósito de Deus. Tem gente milionário desesperado, desesperado, que o mundo vai acabar, cara, porque a bolsa está... fica tranquilo, Deus está cuidando, continua trabalhando, se esforçando. Mas se acabar você vai para o céu, não é esse é o fim? Gente, a gente está criando esse falso Deus e achando que tudo vai acontecer aqui na terra. Pode acontecer, e eu espero que aconteça, mas vai acontecer com certeza. Lá no céu, nós estaremos com Ele. E aí vem, como glorificar a Deus no meio do sofrimento. Salmos 27, 14. Espera pelo Senhor, anima-te e fortaleça o seu coração. Aí o problema de quem é imediatista. Esperar como? Tomatinho vai nascer daqui a um tempão. Mas o que eu estou fazendo aguando? Eu estou cuidando da raiz dele, para daqui a pouco ele... O seu plano na quarentena, continue regando ele em fé. Continue acreditando que Jesus vai cuidar. Não desista do seu plano.
não desista do seu casamento, não desista da sua faculdade, não desista, vai aparecer muitos motivos para você desistir, uma quarentena, uma pandemia, daqui 40 anos você vai contar, nossa, eu sobrevivi a isso, nós podemos voltar de novo, abraçar todo mundo, eu vivi esse tempo, olha que legal, você vai poder contar para os seus filhos, aí eles não vão lembrar dos vovós, falar para eles, no meu tempo, eu vivi isso. Sabe, a gente vai tornar aquele cara chato, de achar que a gente é experiente. Mas Deus está te chamando para não desistir nesse momento. Espera no Senhor, anima-te, fortaleça o teu coração. Olha que interessante, no mesmo versículo está, espera-te, anima-te, fortaleça-te. Olha que interessante, o salmista, ele nos ensina a lidar com toda essa situação. E aí vem... quando nós começamos a esperar, nós começamos a caminhar com Deus, eu sempre lembro da música do Marcos Almeida, esperar é caminhar, caminhando com Deus em qualquer situação. Isaías 43:2, tem uma palavra linda para o seu coração, não sei se eu coloquei ali, mas diz assim, quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios ele não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Se você passar pelo fogo, Jesus vai com você. Se você passar pelas águas, Jesus vai com você. Fica mimadão não. Talvez você está sofrendo demais. Está fazendo biquinho já. Né? Igual o Alexandre lá. Fazendo biquinho, meu Deus, não aguento mais. Para com isso. Começa a entender que Deus tem propósito nisso. Começa a cantar lá. Deus tem um caminho no deserto. Não canta só não, vive. Ficou modinha a música, mas tem uma letra maravilhosa, caminho no deserto, ele vai fazer, no inglês é waymaker, ele vai fazer um caminho, fazedor de caminhos, faz caminho sobre as águas, faz caminho sobre o fogo, faz caminho sobre a pandemia, faz caminho sobre qualquer situação, não desista do teu sonho, não desista do teu plano, coloque ele na presença de Deus. Mas eu não alcancei, já tem 20 anos, continue orando, coloque a mão na cabeça e ora. Mas teve umas pessoas que fizeram e não deu certo, a sua vida não é igual a da outra, não é assim que você ensina o seu filho? Então vive isso, você não é como todo mundo, aí a gente gosta de falar isso para o filho, ser bonitão, né? Bonitão, você não é todo mundo, e na hora que acontece com a gente, ele, igual a minha menininha de 3 meses, faz um biquinho assim, vamos parar, gente. Vamos entender a palavra de Deus. Deus vai fazer um caminho no meio da sua aflição. Acredita. Mas está difícil. Acredita agora, não acredita amanhã não. Depois que passar é muito bonito. A gente fala assim, eu sabia, né? Tipo o torcedor do Galo. Eu sabia. Fala agora na luta, igual o torcedor do Cruzeiro. Hoje tem que falar assim, vai passar. Né? Vai ficar 2 anos na segunda divisão e vai passar. Seja cruzeirense, acredita que vai dar certo, né, Maurinho? Né, Vinícius aí, tem que falar o nome de quem é cruzeirense. Glória a Deus. Vai passar, você vai vencer, mas fala agora, em nome de Jesus, dobre o seu joelho e fala assim, vai passar em nome de Jesus, eu acredito nessa palavra e acabou. Acabou. Jesus é comigo, gente. E é comigo, é com você. Glória a Deus. Estou até esquentando aqui. Exemplo, na fornalha ardente. Misael, vou citar o nome real, Ananias, Misael e Azarias, na fornalha, Daniel 3:17. Essa frase eu tirei do livro do Tim Keller, na página 254. Se acreditamos em Jesus e descansamos em seus braços, o sofrimento estará para o seu caráter, assim como o fogo está para o ouro. Sabe como é que faz ouro? Funde ouro, é no fogo, meu irmão. Sabe como é que funde seu caráter? No sofrimento. Sabe como é que a gente tem caráter provado? Isso aí é Romanos 5. Caráter provado vem da tribulação, lá no início. A tribulação, o sofrimento. Quando nós acreditamos nisso, nós vivemos numa vida assim, tranquila. Hoje eu li uma coisa no livro que eu fiquei impressionado. E eu sempre pensei da história de José. Eu li a história de José, né, filho de Jacó, aquela história de ter a túnica. E os irmãos dele mais velhos, a gente massacra os irmãos dele. Só que José também, cara, ele era um prepotente, né? Pensa só, o cara já tinha a túnica mais bonita, era o queridinho. E ele chega diante da família, não, porque vocês vão ajoelhar. Imagina os dias de hoje, tipo assim, você vai ajoelhar sobre mim, porque papapá.
E o livro fala, eu achei muito interessante essa percepção do Tim Keller, dele falando que se José não tivesse vivido tudo que ele viveu, ele seria lá na frente talvez um prepotentezinho. Talvez a conquista não seria maravilhosa, mas não, ele esperou 20 anos. Sabe o que é 20 anos? Talvez você esteja esperando uma bênção durante 20 anos. 20 anos. 20 anos. Você esteja esperando. Olha, 20 anos atrás a gente estava em quanto? 1989? Não, 1999. Estava esperando o bug do milênio. Olha, 20 anos atrás, a gente estava esperando que o mundo acabasse, lembra? Você, é isso? Oi? É 1999 para 2000. Ué. Nós estamos em 2020, né? Minha cabeça está em 2019. O povo está me ajudando aqui, ó. 2000. Verdade, eu parei no tempo. Que você esteja abençoado aí. O pessoal está me ajudando. 20 anos atrás, 2000, a gente estava lá esperando o bug do milênio. Quem viveu isso? Que só para quem já é mais raiz, né? A gente achava que os computadores iam acabar. Eu lembro que na virada do ano eu fiquei esperando. E agora? O que vai acontecer? Aconteceu nada. A televisão disse um tanto de coisa. Não é? A gente achava que o mundo ia acabar. O mundo não acabou e você está aqui até hoje. Eu brinco muito com a minha avó, que eu falava com ela assim, mãe, ô vó, chama ela de mãe, né? Ô mãe, um dia eu vou me formar. Ela, até lá, menino, eu vou morrer. Aí eu formei. Eu falei, tá vendo, mãe? Eu falei, mãe, eu vou formar no mestrado e você vai, né? Eu vou mostrar lá para a senhora, você vai estar lá comigo. Menina, até lá, eu vou morrer. Formei. Vou formar no doutorado. Menino, vou ter filho. Vou casar. Menino, vou ter filho. Já estou com 2 filhos, já está vivo até hoje. Você está vivo. Deus está te garantindo em todas essas tribulações, gente. Deus está te garantindo, entenda, Ele tem propósito. Olha para trás, por isso que Jeremias pediu, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu quero te trazer esperança hoje. Acredita, Deus está cuidando de você. Ele está abrindo caminho. Lá na fornalha, sabe como é que funcionou? Tinha 3 andando. Do nada, onde tudo parecia acabar, tinha 4 andando. E o Nabucodonosor ficou doidão. Falei, gente, o que está acontecendo? Tem 4 ali, mas deveria ser 3. E na hora que sai 4 ou 3? 3. Ele estava caminhando na fornalha. Entenda, Jesus está caminhando com você a sua luta. Ele é sofredor, Ele entende do que você está passando. Então acalme o teu coração, espera nele, anima-te e fortalece no Senhor. Glória a Deus na sua vida. Então nós temos que confiar, eu estou caminhando para o final aqui, confiando em Deus bondoso, um Deus que trabalha em oculto. A história de José nos mostra isso, um Deus, parece que Deus não está fazendo nada, mas no oculto Ele está trabalhando a seu favor. No oculto Ele está usando esse sofrimento para que você amadureça. José amadureceu. Olha a vida de José, tantas situações que ele passou, tantas situações que pareciam o fim, mas Deus estava trabalhando o caráter de José, para que quando ele fosse governador, acontecesse aquela história linda de reconciliação com seus irmãos. Sabe, Deus tem uma história linda, não perca de vista que Ele está trabalhando, um Deus está trabalhando no oculto a seu favor, por mais que você não está vendo resultados, Ele está trabalhando, Ele está abrindo portas onde você não vê, isso, e quando acontecer, não vem me dizer que é coincidência, porque crente é assim, coincidência, né? Aconteceu. Coincidência não, meu irmão. Você estava orando. Nenhuma das tuas lágrimas foi caída em vão. Nenhum dos seus sofrimentos foi caído em vão. Não tem coincidência para a gente. É o Espírito Santo trabalhando a seu favor. Se você está orando, se você está buscando, vai chegar o tempo que vai acontecer em nome de Jesus. E você vai glorificar a Deus. Não é a coincidência, é a Deus. Obrigado, Senhor, Deus. A Deus toda a honra. A Deus toda a glória. Não tem coincidência. Entenda, Jesus está caminhando. Quando José, ele chega diante da situação, quando ele vive, ele passa por cada momento, ele vai para Potifar, vai para a prisão, e Deus vai trabalhando na vida de José em oculto. Talvez você esteja perdendo de vista, mas Deus está trabalhando no oculto. Ele está trabalhando a seu favor. Então acalme, espera no Senhor, confia no Senhor, anima-te, fortaleça-te, porque Ele vai cuidar e está cuidando de você. Por mais que os resultados às vezes não apareçam, as raízes estão sendo aprofundadas, seu coração está sendo cuidado, e logo logo o fruto vai vir. Acalma-te, anima-te. Então por que nós criamos deuses falsos? Por que você e eu crio deuses falsos? Por quê?
Porque está lá em Êxodo 32, eu tirei essa reflexão, sempre chamou meu coração. Êxodo 32, Moisés está lá no Monte Sinai, o povo fala assim, Moisés está demorando demais, o Arão, vamos montar um bezerro de ouro aí? Vamos. Olha a ideia de Arão, né? Vamos montar o bezerro. Pega aí as suas joias preciosas, seus braceletes, vamos montar. Êxodo 32. Montaram o bezerro de ouro. Começaram a adorar o bezerro de ouro. Deus falso. Sabe o que nós fazemos muitas vezes? A gente não tem paciência, a gente perdeu a animação, a gente está com o coração muito fraco, né? E a palavra diz lá em Provérbios 24:10, se te mostrares fracos no dia da angústia, tua força será pequena, então a gente perde a força. Né? Então a gente acredita que com as nossas próprias forças, nós podemos criar deuses, e aí nós criamos esse Deus que interpreta da nossa mente, então a gente começa, não, porque Deus está cuidando de mim, Deus amoroso. Esses dias eu aprendi eu aprendi um pouco sobre obediência, que eu achei fantástico, sobre uma historinha. O senhor tinha um filhinho de 8 anos. O senhor não, né? 38 anos. O homem tinha um filho de 8 anos. Aí ele foi ter um diálogo com seu filho. Ele virou para o filho e falou, seu filho, faça isso para mim. Aí o filho, por quê? Não tem porquê, faça isso para mim. Mas por quê? Não, se eu te explicar o porquê, você não está me obedecendo, você está concordando comigo. O que é obediência? Você saber que eu tenho 38, você tem 8. Então eu sei mais que você. Está entendendo? Às vezes Deus fala assim, faça isso. Eu falo, mas por que Deus? Ai, biquinho. Por quê? Não tem porquê, obedeça, faça. Obedeça, é mandamento. Amanhã você vai entender, porque Ele é maior que você. Eu pelo menos eu acredito que você pensa assim. Às vezes Deus tem um sofrimento na sua vida, passe ele, cada dia, cada momento, passe por essa prova que você está passando aí, vai chegar um momento que você vai glorificar a Deus, e vai entender, Deus obrigado, como eu não vi isso, aí tem essas histórias, né, como é que eu não enxerguei isso lá atrás, porque você não sabe o que Ele sabe, Ele é maior, a palavra diz que a loucura dele é mais sábia que a nossa sabedoria. Então entenda, o que você está vivendo, aprende a obedecer a Deus, não concordar com Ele. Às vezes você vai fazer algo que você não concorde, mas Deus está trabalhando, confie nele. Então, por não ter paciência, a gente cria Deus falso, agimos como loucos, e seguimos um cristianismo Frankenstein. Sabe o que é o Frankenstein? Era um médico que montava um ser humano com várias partes de outros corpos, uma coisa esquisita, inanimada, que não tem vida. A gente monta uma coisa esquisita, um Deus esquisito, um Deus que não é Deus, o Deus que não está no Evangelho, o Deus que é o Deus da Bíblia, é o Deus da Bíblia, a nossa referência, é o Deus verdadeiro, é o Deus que cuida de nós, e a gente cria esse Deus, sem pé nem cabeça, infrutífero, improdutivo, e a gente fica religioso, porque a gente tem o dom da verdade. Para com isso, meu irmão, começa a acreditar no Deus verdadeiro, Deus que se mostra através da Bíblia. E eu vou te falar de uma das características desse Deus para terminar. Que Deus verdadeiro é esse? É o Deus bondoso. Bondade é característica de Deus. Deuteronômio 7:9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Daqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. Deus, Ele é bondoso. A bondade faz parte do caráter de Deus. E eu quero te trazer a sua memória nesse dia. Ele é bondoso. Mas tem pandemia. Ele é bondoso. Mas está dando tudo errado. Na sua visão, porque na visão dele está dando tudo certo. Volte ao Senhor. Eu preciso disso, sabe, gente? Deus falava comigo essa semana. Volte a Deus, para de querer concordar comigo, obedeça. Obedeça, entenda que Deus, Ele é soberano. Então vamos parar com essa história de querer criar deuses esquisitos, falsos deuses. Acredite na bondade de Deus sobre a sua vida. Acredite nesses dias, você está vivendo um dia difícil, tá? Em nome de Jesus, a bondade dEle está sobre a sua vida. Cada um tem sua vida, cada um tem seu problema, cada um tem seu sofrimento. Sofrimento de ninguém é igual ao do outro, não é e não é mesmo. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele é bondoso em todo tipo de sofrimento. Todo tipo, talvez você tenha um sofrimento com sua família, talvez você tenha um sofrimento em relação a dinheiro, talvez você tenha sofrimento em relação à saúde, talvez você tenha sofrimento em relação a relacionamentos, mas Deus está cuidando, Ele é bondoso. E eu quero só recitar
uma canção. Se os meninos quiserem vir para cá, fica à vontade. Uma canção da Bethel, que eu lancei até no grupo dessa semana do louvor, que se chama Bondade de Deus, né? A Goodness of God. Eu te amo, Senhor, pois sua misericórdia nunca me falha. Todos os meus dias eu estive em suas mãos. Desde quando eu acordo até eu me deitar, cantarei da bondade do Senhor. De Deus, por toda a minha vida você tem sido fiel. Por toda a minha vida você tem sido tão, tão bom. Com todo o fôlego que eu sou capaz, cantarei da bondade de Deus. Amo sua voz. Você me levou pelo fogo. Na noite mais escura, você está perto como ninguém. Eu te conheço como pai. Eu te conheço como amigo. Eu tenho vivido na bondade de Deus. Eu queria encerrar essa palavra com essa oração. Você tem vivido a bondade de Deus? Você tem experimentado essa bondade tão incrível, que é gigante, que é esplendorosa, que é maravilhosa, é perfeita. E que tem conhecido o seu Deus como Pai, seu Deus como amigo. Tem conhecido Deus de uma forma que ninguém sabe. Será que você tem experimentado? Se não, eu quero orar por sua vida. E em nome de Jesus, você vai experimentar da bondade de Deus. E se tudo que eu falei, eu quero que você guarde o Salmo 27, 14. Você vai aprender a esperar pelo Senhor, animado e fortalecido na fé. Eu quero orar sobre a sua vida. E se você puder fechar os seus olhos, se você estiver em família, dê a mão para quem está do seu lado. E os meninos vão cantar aqui oceanos, que você seja abençoado em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Pai, nessa noite. E eu sei, Pai, que o Senhor falou com muitos corações, Pai. Eu sei que o Senhor falou e bradou em corações nessa noite, como o Senhor bradou no meu. E Senhor, eu tenho buscado, Senhor, isso do Senhor. Eu não quero um Deus falso, eu quero um Deus verdadeiro. Um Deus que age em meio às dificuldades, um Deus que age, Pai, que muitas vezes faz aquilo que eu não espero, que muitas vezes, Pai, a gente vive uma situação difícil, mas a gente acaba aprendendo, Senhor, que o Senhor é soberano, que o Senhor é bondoso, por mais que o Senhor nos deixe passar por difíceis situações, o Senhor ainda tem o controle de tudo, e nós queremos obedecer o Senhor, não mais apenas concordar com aquilo que o Senhor tem falado, mas eu te obedecer, e acreditar que o Senhor é o Deus que vai cuidar do nosso futuro. Eu quero abençoar, Senhor, a cada família aqui nessa noite, a cada jovem que está com um plano parado, que está com um plano, Senhor, distanciado, que às vezes está sofrendo porque o casamento parou, porque a faculdade parou, porque as escolas pararam. Em nome de Jesus, dá esperança a esses corações nessa noite, Pai, que eles possam entender que o Senhor está com eles, que o Senhor está vivendo todo esse momento. Eu quero te agradecer por cada um que está aqui nessa noite, e te pedir que o Senhor continue conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Que Jesus te abençoe, te guarde, que o seu coração saia dessa noite, desse culto, cheio da presença dEle. Eu quero te convidar a ser encorajado nessa noite pela graça do Senhor, e eu tenho certeza que você vai sair daqui animado, na espera, e vai entender que quem espera em Deus alcança. Amém?